Eu sei que a imagem assim não vai estar muito nítida, tá? Mas é o que a gente vai improvisando, o que a gente vai fazendo, dando para fazer aqui imediatamente, tá? De primeira mão, o que a gente pode estar fazendo aqui. Então, eu tirei aqui a foto para vocês, para a gente estar fazendo aí a correção desse desafio de história, que foi na página 141. Onde ele pergunta em quantos temas o texto ele está dividido. Então, se você perceber aí seu texto, se você voltar ao texto e prestar atenção nele, você vai ver que ele está dividido em 4 temas. Como assim? Lembra quando eu comecei a explicar para vocês, eu fui falando aí que ele tinha da maioria à minoria, a garantia dos direitos indígenas, as escolas indígenas e as terras indígenas. Então, são 4 subtítulos que nós temos aí nesse texto, tá? Então, ele está dividido aí em 4 temas. E qual é o assunto principal comum em todos eles? O assunto principal deles são os indígenas. Então, todos esses textos que têm esses temas aí, eles estão falando sobre os indígenas, tá? Então, da maioria à minoria, garantia dos direitos indígenas, as escolas indígenas, as terras indígenas. Todos estão falando aí sobre vários aspectos de um mesmo tema, que o tema aí está sendo sobre os índios. No número 2, ele está perguntando do que se trata cada tema. Então, o tema 1, que é da maioria à minoria, ele trata da redução dos números dos indígenas desde a chegada dos portugueses. Lembra que a gente estudou ontem? Que eles eram milhares e hoje eles têm a minoria, aí são poucos. Eles eram aí em torno, a gente estava vendo aí, que ele era em torno de 4 milhões aí de pessoas organizadas. E, infelizmente, hoje eles chegam aí em número bem reduzido, aí de mais ou menos 818 mil indivíduos. Então, o que era de milhões agora passou aí para ser um número bem reduzido para 818 mil. No tema 2, que é a garantia dos direitos indígenas, ele está falando aí dos direitos dos índios atualmente. Então, ele está falando aí do que eles têm, estão tendo direito, o que eles têm direito aí. No tema 3, as escolas indígenas, está falando aí, está tratando das escolas indígenas e do ensino de línguas nativas, tá? E no tema 4, que é as terras indígenas, ele trata do direito do índio permanecer nas terras e que eles ocupam há séculos e que eles estão aí desde antes mesmo da chegada dos portugueses. Então, são esses os temas, são esses 4 temas e do que cada um está tratando, beleza?